Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso Diário Estoico, um dia esplendoroso para você, dia 24 de agosto com o tema Roube de todas as fontes. Nunca me envergonharei de citar um mau escritor com uma boa frase. Sêneca em Sobre a Tranquilidade da Alma. Uma das coisas mais surpreendentes nas cartas e nos ensaios de Sêneca é a maneira como ele cita frequentemente o filósofo Epicuro. Por que isso é estranho? Porque o estoicismo e o epicurismo são considerados filosofias diametralmente opostas. Na realidade, as diferenças, embora significativas, tendem a ser exageradas. Mas era isso que Sêneca fazia. Ele estava em busca de sabedoria. Ponto. Não importava de onde ela vinha. Isso é algo que muitos fundamentalistas em religião, na filosofia ou em qualquer coisa parecem não entender. Quem se importa se um pouco de sabedoria é de um estoico? Quem se importa se ela se encaixa perfeitamente no estoicismo? O que importa é se ela torna a sua vida melhor, se ela torna você uma pessoa melhor. Qual sabedoria ou que ajuda você seria capaz de encontrar hoje se parasse de se preocupar com afiliações e reputações? Quão mais você poderia ver caso se concentrasse apenas no mérito? Existe uma filosofia que nasceu na Grécia Antiga, no período helenístico, chamada ceticismo. E talvez você já tenha ouvido falar, quando você se refere a alguém que pergunta sobre tudo, que não acredita em nada, que aquela pessoa é uma cética, é um cético. O ceticismo vem de skepsis, que do grego significa exame, análise. E por que eu estou falando sobre o ceticismo aqui hoje? Porque os céticos, eles possuíam um termo chamado epoquê. Epoquê significa suspensão de julgamentos. Por que eles perguntam sobre tudo e questionam sobre tudo e não aceitam a nada? Porque eles praticavam a epoquê. Significa que quando você vem me trazendo uma informação, eu não vou aceitar isso de primeira. Eu vou fazer a epoquê, uma suspensão de julgamentos. Eu não vou acreditar, eu não vou aceitar, mas eu vou questionar. E depois desse questionamento, eu posso sim aceitar de maneira voluntária e de maneira racional e analítica o que você me disse. E por que eu estou falando da epoquê no nosso tema de hoje, que trata sobre beber de todas as fontes? Porque a grande maioria das pessoas já possui um julgamento pronto diante do que vai ser apresentado para cada uma delas. Se uma pessoa traz para você um campo do saber, uma filosofia, uma sabedoria, uma religião que você já não vai muito com a cara, é provável que você negue. A pessoa vai falar: nossa, fulano, você já leu um livro sobre budismo? Aí você vai falar: que mané budismo? Eu quero saber de budismo nada, isso daí é coisa de louco, é coisa de não sei quem, de não sei o que lá. Ou seja, você tem um preconceito sobre aquilo. Você tem um conhecimento falso, um conhecimento prévio, que na grande maioria das vezes é mais uma opinião do que um conceito factual, e aí você vai falar: não, eu não quero. Então o cético, ele não perde nada. E por que ele não perde nada? Pois ele sempre suspende o seu julgamento. Ele suspende a própria opinião para analisar o fato que está na sua frente. E isso daqui é uma coisa muito importante. Todo livro, todo conhecimento, todo campo do saber que você for ter um contato, primeiro, trate tudo o que você está vendo como uma verdade absoluta. Não questione nada. Não questione nada por enquanto. Depois que você leu o livro inteiro daquele pensador, aí sim você coloca a sua opinião contra ele. Eu faço isso bastante na filosofia, porque a filosofia envolve muitas vezes um dogmatismo. O cara, ele fala baseado na opinião dele, no que ele pensa, no próprio contexto. Por exemplo, Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, o filósofo pessimista. Eu não concordo com tudo que ele fala, mas mesmo assim, quando eu vou ler Schopenhauer, eu pego desde a primeira página até a última e aprendo tudo o que ele diz como uma verdade absoluta. Chegou na última página, eu compreendi o que ele quis me passar. Depois que eu já suspendi a minha opinião, aí sim eu vou confrontar a opinião dele com a minha. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Não é sobre você aceitar a tudo, mas sim sobre você ter uma peneira pronta para saber que tudo que vem sobre você pode residir em um aprendizado ou pode residir em um desprezo. Agora, o problema acontece no preconceito, quando você já tem um conceito prévio, falso, que é mais baseado na sua opinião do que naquele conhecimento. Então, que você venha beber de todas as fontes, mas você não precisa necessariamente se nutrir de todas elas. Você pode beber, você pode aprender, mas pelo menos você tem uma abertura intelectual para conseguir aprender cada vez mais e cada vez melhor. O preconceito é algo totalmente inútil,
Preconceito é uma falsa opinião. Quando você tem um conceito baseado no que você acha, aí já mostra que você não tem uma iniciativa alguma para o mundo intelectual. Todo intelectual ele deve ter uma abertura de opiniões. Primeiro para suspender o que ele acha e depois para colocar o que ele pensava de acordo com o que ele aprendeu. E aí depois, se você mudar de opinião, não tem problema algum. Eu já mudei de opinião diante de vários livros, diante de vários conhecimentos, porque eu entendi que aquilo não era o que eu pensava, era de outra forma. Só bastava eu enxergar pelos olhos da verdade e não pelos olhos da minha opinião do que eu pensava. E é exatamente o que você deve fazer com tudo na sua vida. A epoquê não serve só para o campo intelectual, de você suspender o seu preconceito, suspender o que você achava, mas serve para tudo na vida. Quando alguém vem te trazendo uma fofoca, a epoquê é extremamente útil, porque você não vai falar o que você pensa, você fala, calma aí, fulano, vamos pensar aqui o que aconteceu, vamos falar com aquela pessoa que passou por isso, vamos esperar para que a verdade seja revelada, deixa o tempo passar, vamos deixar essa história mais calma, para depois a gente entender de fato o que aconteceu. E a epoquê serve para tudo. Seja num momento de opinião, seja num noticiário na TV, seja numa opinião falsa que alguém te traz, seja num preconceito dentro do campo do conhecimento, seja até mesmo nos momentos de estresse do seu dia a dia. Alguém fala alguma coisa, é muito rápido para você soltar uma opinião forte e que muitas vezes vai magoar aquela pessoa. Então suspenda a sua opinião. A suspensão de julgamento significa nada mais, nada menos do que o revelar da razão, do que o momento em que a razão toma a frente e você fala com base nos fatos e não com base no que você acha. É exatamente o que nós estamos falando aqui. Beba de todas as fontes, aprenda de todos os lados e que a cada dia você possa suspender as suas opiniões e viver com base no que é verdadeiro. E aí depois que você já encontrou o fato daquele conhecimento, daquele acontecimento, daquela situação, aí sim você coloca a sua visão, que com certeza será muito mais válida, muito mais elaborada e muito mais fundamentada, e não só um achismo vazio que você tinha anteriormente. Muito obrigado, comente aqui o que você interpretou e até amanhã.